Sínodo da Sinodalidade acabou? E o que muda na vida da Igreja Católica depois disso? Quer saber? Fica ligado aí que eu vou te contar. Olá pessoal, meu nome é Mirticele Medeiros, eu sou jornalista especializada em Vaticano, vaticanista, mestre e doutoranda em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Estou aqui hoje para dar-lhes a notícia tão esperada, o que acontece após a publicação do documento final do Sínodo. Lembrando que foi um dia bastante intenso para todos nós, jornalistas. Eu estou gravando esse vídeo logo após o encerramento da coletiva de imprensa de conclusão do Sínodo da Sinodalidade. Como nós acompanhamos, foi um processo que durou 3 anos e discutiu vários temas, os mais variados possíveis, porque uma característica do pontificado atual do Papa Francisco é permitir justamente esse debate que transita em todas as áreas, porque a preocupação do Papa, como eu disse em outras ocasiões, é pastoral, é de acompanhamento, é de escutar o que as pessoas têm para dizer, e não foi diferente nessa Assembleia, nesse sínodo sobre a sinodalidade. E, correspondendo àquilo que eu sempre disse, o sínodo, esse organismo, que na verdade foi reativado pelo Papa Paulo VI na década de 1960, em resposta ao Concílio Vaticano II, que pedia justamente uma maior participação dos bispos nos espaços de decisão da Igreja, como aqueles que auxiliam o Papa diretamente, né, que estão aí à frente das igrejas particulares, mas se unem ao Bispo de Roma, que é o chefe supremo da Igreja Católica. Bom, na Igreja Católica, na Igreja Ocidental de tradição latina, o Sínodo nada mais é do que um escritório permanente da Santa Sé, que faz parte da Cúria Romana, e que é um órgão consultivo, no qual os bispos do mundo inteiro têm a possibilidade de debater, têm a possibilidade de auxiliar o Papa em algumas questões. Na verdade, o Papa convoca um sínodo a cada 2 anos, ou quando ele achar necessário, para discutir questões que ele considere importantes para a vida da Igreja. Existem 3 tipos de sínodo, que é o sínodo ordinário dos bispos, que acontece aí a cada 2 anos, o próprio nome ordinário já diz. Existem os sínodos extraordinários, que são convocados para discutir questões urgentes e podem estar ligados aos sínodos ordinários ou não, como foi o caso do sínodo sobre as famílias, que teve a modalidade ordinária e a modalidade extraordinária, justamente porque o Papa sentiu a necessidade de aprofundar algumas questões, e foi isso realmente que foi feito. No caso do sínodo da sinodalidade, o processo foi bem diferente, porque aconteceu toda essa grande escuta, né, como os documentos dizem, ao povo de Deus. A igreja inteira foi escutada através dos seus representantes, através de líderes pastorais, através dos bispos, através das conferências episcopais. Então, foi um sínodo bastante peculiar, até em relação à forma como ele se estruturou, né? As pessoas elas ficaram assustadas com esse sínodo, mas na verdade ele estava só cumprindo o seu papel, que é aquele de auxiliar o Papa em relação a algumas questões. Como eu disse anteriormente, faço questão de reforçar. E claro, é que o pessoal não estava acostumado com esse jeito de governar de um Papa, né? Papa Francisco ele não tem medo do debate, nem que para isso ele tenha que atravessar algumas vias meio espinhosas, como foi no caso desse último sínodo, que tocou em questões que são consideradas por muitos católicos bastante polêmicas, questões que, segundo alguns católicos, não devem ser mexidas. E aqui a gente pode citar várias, à exaustão, não vou citá-las porque vocês já sabem quais são, e inclusive os próprios participantes do sínodo, a partir do momento em que as pessoas, inclusive os próprios católicos, começaram a focar somente nesses temas, isso esvaziou até um pouco o sentido desse sínodo, que era discutir sobre a própria identidade da igreja. Para quem não sabia disso, estou trazendo essa novidade. O sínodo da sinodalidade não era para debater, não serviu para debater questões de ordem moral, disciplinar ou para mudar alguma coisa.
até porque do ponto de vista legislativo, de constituição do próprio sínodo, o sínodo não pode mudar nada. Ele é um órgão consultivo, vou bater nessa tecla, e não deliberativo na Igreja Latina. Portanto, ele simplesmente fez o que os outros sínodos fizeram. A diferença é que esse foi um sínodo com áreas de concílio, principalmente por conta da proporção que ele tomou, pelo fato de contar com o auxílio praticamente da igreja inteira, né, dos representantes da igreja inteira, e também porque, à semelhança do Concílio Vaticano II, foi um sínodo que discutiu a identidade da própria igreja, que foi aquilo que aquele sínodo naquela época fez, como que a igreja ela se mostra no mundo de hoje, né? Como que ela pode corresponder aos anseios do homem moderno sem perder aquilo que é próprio da sua tradição, aquilo que é próprio dos seus fundamentos, né? Então, assim, o sínodo, na verdade, o Papa Francisco disse, ó, falem à vontade, porque essa é uma característica desse governo atual, desse governo papal, que dá essa abertura para que as pessoas das mais variadas vertentes, sejam elas conservadoras, sejam elas progressistas, e aí você pode criar a categoria que você quiser, né? Porque são categorias que as pessoas gostam de usar para criar essas rixas, né? Mas na verdade é um espaço no qual todos podem falar, todos podem se manifestar, e foi justamente o que aconteceu, que é o que acontece em todo o sínodo. E a diferença, como eu disse, é que as pessoas, pelo fato de o Papa Francisco permitir esse tipo de postura, se sentiram muito mais livres para tocar em algumas questões que no passado, se fossem tocadas, muitas dessas pessoas seriam muito mais perseguidas, né? Pelo fato de entrarem aí em zonas, digamos assim, meio sombrias e meio intocáveis na cabeça de alguns. E a conclusão desse sínodo só serviu para mostrar aquilo para o qual o sínodo é chamado, que é o de auxiliar o Papa em relação, reforço de novo, a questões urgentes. Mas vamos falar agora sobre a conclusão desse sínodo em particular. E o Papa Francisco vai, que na verdade isso já teve um precedente na história, até porque trata-se de uma decisão do Papa Paulo VI, só para resumir aqui para vocês, o Papa Paulo VI permitiu que caso o Santo Padre não quisesse publicar uma exortação apostólica, que é aquele documento que geralmente é escrito pelo Papa com o parecer dele em relação aos debates que foram levantados, o Papa tem essa liberdade de não publicar uma exortação apostólica, de não escrever uma, mas de transformar o documento conclusivo do sínodo, que é essa lista de propostas, como um documento final e conclusivo realmente, porque até pelo menos do ponto de vista prático, pelo menos tradicionalmente, o documento conclusivo de um sínodo, digamos assim, o que vai fechar com chave de ouro aquele debate, seria um documento papal. O Papa Francisco já avisou, inclusive no início do seu discurso, que não irá publicar uma exortação apostólica, mas transformará esse documento conclusivo no documento de conclusão desse sínodo, recorrendo aí, como eu disse, a uma norma que já tinha sido publicada pelo Papa Paulo VI, que ele ratificou no documento de reforma do sínodo, e, portanto, é esse documento final, que, como eu disse, é uma lista de propostas, se torna, portanto, aquilo que vai coroar esse sínodo da sinodalidade. Como era de se esperar, é um documento com propostas, é um documento que não traz decisões, e mesmo que quisesse não poderia fazer isso, porque as normas que conduzem essa Secretaria do Sínodo dos Bispos impedem que isso aconteça. E é isso, e o documento ele foi publicado com esse elenco de debates que foram levantados no decorrer de toda a Assembleia. Inclusive, o Papa Francisco disse o que o motivou a transformar esse documento no texto de conclusão da Assembleia, justamente por isso, porque aí estão os resumos de todos esses debates, as questões que foram levantadas e que serão mais à frente aprofundadas por 10 grupos de estudo que estão em fase de estruturação, os quais irão produzir, como o próprio nome já diz, estudos que posteriormente serão entregues ao próprio Papa, né? E é isso, né? O pessoal fez todo aquele alarde, todo aquele escarcéu, aquele desespero,
mas esqueceu de só ter aquele cuidadinho de estudar um pouquinho para entender o que é o sínodo, né? O sínodo é justamente esse espaço no qual os bispos do mundo inteiro que representam, né, a Igreja Católica espalhada pelo mundo têm para discutir algumas questões e puderam fazer de maneira muito livre nesse sínodo, né? Ele também vai ficar na história por isso, como sínodo que deu espaço à pluralidade dos debates. É isso que fará com que esse sínodo fique para sempre marcado na história, a diferença dos outros, né? Que, enfim, que tocou em questões muito específicas, e esse, de uma maneira geral, tocou naquilo que deveria ser ou naquilo que pode melhorar em relação ao próprio modo de ser igreja, né? Esse foi o debate central, né? E os outros assuntos acabaram ganhando muita repercussão também pelo fato de terem sido levantados e pelo fato de irem contra aquilo que há muitas questões, né? E há muitas normas constituídas, mas é isso. Esse foi o sínodo da sinodalidade e vamos continuar acompanhando, né? Papa Francisco, como eu disse, pretende dar continuidade a esse sínodo de uma outra forma, agora permitindo que as pessoas se aprofundem nas questões que não foram trabalhadas ali. Não é o primeiro Papa a fazer isso, Paulo VI fez exatamente a mesma coisa no Concílio Vaticano II, quando o debate em relação ao fim do celibato, que foi uma coisa muito mais profunda, né, digamos assim, começou a ganhar uma proporção, começou a ganhar um debate mais acalorado. Então ele fez questão de tirar essa pauta do Concílio Vaticano II, tratar em um outro momento, justamente para que o concílio ele não perdesse o seu foco, e foi a mesma coisa que fizeram com o sínodo da sinodalidade. É isso, gente. Se vocês quiserem ler o documento, ele já está publicado aí em todas as plataformas, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição para que você possa lê-lo com calma. Minha intenção aqui não é explicar o documento, mas dizer justamente do que significou essa conclusão e o porquê de o Papa escolher transformar esse documento no texto conclusivo do sínodo da sinodalidade. Volto a qualquer momento comentando assuntos relacionados ao Vaticano, à Igreja Católica. Se inscreve aí no canal. Abraço.